Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para nossa aula de hoje, como na última semana eu falei sobre os principais e maiores erros dos recebedores, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a defesa. Então, eu coloquei aqui os principais erros que a defesa comete. E, e quando eu digo principais é porque é muito comum mesmo, assim. Até pessoas experientes às vezes cometem esses erros, então é realmente comum, é natural de jogo. Obviamente a gente tem que se atentar para evitar o máximo, mas acontece, né? Então, os mais comuns aqui eu coloquei, tá bom? Quando a gente fala na defesa, quando eu falo sobre esses mais comuns, não são tantos assim, né? A gente tem erro técnico, obviamente, erro de execução mesmo, né? Só que aqui eu vou falar os erros mais comuns de um modo geral, tá bom? Não só tecnicamente, ok? Bom, primeiro lance aqui que eu separei é aqui dessa jogadora interna. Opa, passou um pouquinho. Dessa jogadora aqui interna da defesa, aqui embaixo, né? Então a gente tem a de fora, a de dentro. Ok? Então aqui ela vai ter uma alt na frente dela, ela até inicialmente está, né, bem em fase, está marcando bem, só que no momento do corte, percebam que ela não olha diretamente para a recebedora, né? Ela permanece olhando para a quarterback e para a bola, né? Então ela não tem a noção exata de onde está a recebedora, ela não está atacando a recebedora, ela está, né, indo com a bola, né? Então ela teve a indisciplina de olhos aqui no momento da marcação. Então, ao invés dela identificar o break e olhar para a recebedora, né, se aproximar da recebedora, ela está fitando a bola. E aí ela acaba chegando um pouco tardia, né, para disputa de bola ou até mesmo para o tackle, né? Ela não consegue executar aqui o tackle no momento da recepção. Então, esse daqui é um erro muito comum, né? Essa indisciplina de olhos. Mesmo você identificando o corte, você sabe para onde ela está indo, só que no momento de você executar o seu break e fazer essa recuperação, né, de se aproximar da recebedora, você não está olhando para ela, você não sabe o ângulo correto a se usar, porque você está olhando para QB ou para bola, né? Então, você acaba tendo esse atraso ali para se aproximar da recebedora por conta disso. Aqui eu separei mais um lance de indisciplina de olhos, né? Então aqui envolve um pouquinho de técnica, mas também sobre a indisciplina de olhos. É, Não vou entrar em mérito tático, tá? Então, aqui elas estavam no cover 2, então eu até entendo o fato dela permanecer no curto, só que existe uma problemática, né? Acabou sobrecarregando o fundo e, enfim, tinha uma janela de passe para uma recebedora no fundo, poderia ter sido um TD. Mas aqui é essa recebedora de baixo novamente, então a mais externa aqui agora, né? Ela identifica uma flat e ela agressiva bem nessa flat, né? Ela é bem agressiva, então ela já aproxima. Ela dá esse match agressivo aqui nessa flat, né? Só que aí ela acaba tomando o double move, né? Uma flat fly no fim. Só que ao invés dela identificar esse double move e já transicionar para o fundo, né, para recuperar esse double move que ela tomou, né, ela fica marcando e olhando a QB, né? Então ela aqui nesse momento ela devia estar preocupada com o quê? Putz, vou tomar o double move. Preciso abrir meu quadril e ir para o fundo junto com ela. Mas ela fica fixa olhando para QB. Foi um passe no meio, de fato não foi na rota no double move dela, mas facilmente poderia ter sido, né? Então ela precisa tomar esse cuidado aqui nesse momento, porque a gente tinha uma rota lá wide open para fazer essa recepção por conta desse double move, né? Então ela agressivou na rota, ela tomou o double move, só que ao invés dela transicionar e se preocupar com essa rota que ela tomou, ela ficou marcando a QB, né? Ela ficou olhando para a QB e segurando uma zona em que não tem mais nenhuma recebedora, né? Então, esses pequenos problemas sobre agressividade também.
Às vezes compensa deixar essa flat e não tomar o double move do que, de fato, agressivar e acabar, né, perdendo o topo da rota. Aqui nesse outro lance, opa, mais uma situação de indisciplina de olhos e demora na transição, né? Então, novamente, a defensora aqui de baixo, né? Então, a mais de baixo aqui fica até difícil de ver, mas ela tem uma fly na frente dela, só uma fly, então ela nem executa um double move dessa vez, ela só verticaliza, só que ela demora nessa transição. Então perceba que aqui fica difícil por conta dessa taxinha cinza aqui de ver, mas ela fica com o quadril para frente o tempo inteiro, olhando para QB, né? E ela não, ela demora muito para transicionar para o fundo, e aí ela só toma essa fly por falta de transição mesmo, né? Então ela demora nessa transição. Então, quando você está tendo um estímulo longo logo na sua frente, você não pode deixar ela chegar em fase, né? Você não pode deixar ela chegar em você para você começar a transicionar, né? Você precisa começar a transicionar um pouquinho antes, senão você acaba, de fato, né, perdendo essa vertical, porque, enfim, você ficou com o quadril muito para frente, você ficou olhando muito QB e demorou para transicionar, né? Então, é um problema. Outro ponto aqui é com relação aos objetivos, né? Não é necessariamente uma, uma técnica específica, mas é com relação ao objetivo, né? Que era uma quarta longa, uma quarta para 10, 12, e as defensoras, inicialmente, elas estão perfeitas, né? Elas estão segurando a linha de TD, estão à frente, né? E paradas na linha, né? Então, elas estão realmente protegendo essa entrada na endzone, né? Só que aí a gente tem uma recebedora executando uma rota antes do TD e o passe é de fato para ela, né? Então, nesse momento aqui, até um pouquinho antes, essas duas defensoras deviam estar fazendo aqui. Elas já identificaram aonde é o passe. Então, essa defensora que está dentro da endzone, uma linha para dentro da endzone, ela devia fazer o quê? Ir uma para frente da endzone e parar completamente. Não permitir que essa recebedora faça o movimento entrando, né? E essa defensora que está perseguindo, ela dá uma hesitada e ela dá um salto querendo disputar a bola, ao invés de ir e garantir o tackle. Porque como é uma recepção ainda antes da endzone, se ela faz o tackle aqui, não seria um TD, né? Mas só que ela vai pro tip, ela vai querer disputar a bola, e aí ela acaba perdendo na disputa, a recebedora recebe e consegue atravessar a linha, né? Então, aqui a recebedora que está perseguindo a rota, ela devia estar focando no tackle apenas, e não no tip, porque já é uma quarta descida, se ela receber antes, não é um problema. E a defensora que está marcando aqui a linha, ela não deveria estar uma para dentro, e sim uma para fora da endzone, segurando essa linha e impossibilitando essa recebedora de, né, avançar na endzone. Até porque se ela atravessa essa defensora, seria uma falta, né? Então, aqui teve um errinho de noção de situação, de espaçamento, né? Então, como ela ia receber ainda fora da endzone, se elas estivessem só protegendo ali essa entrada, ao invés de querer disputar a bola, aí elas teriam evitado esse TD aqui, tá? E aí aqui o último lance que eu separei para mostrar e infelizmente um lance até que comum dentro do flag, infelizmente, né? É o excesso de agressividade quando não tem necessidade, né? Então a situação já é complicada para o ataque. É uma quarta para mais de 15 jardas aqui para o first. Então, já é uma jogada que vai ser difícil para o ataque, é um passe difícil para QB, uma recepção também difícil, porque a defesa fica só postada lá no fundo. Então, já é uma situação favorável para a defesa. Só que aí a defesa foi muito agressiva sem necessidade. E quando eu digo a defesa, eu estou me referindo à Blitzer. Então, a Blitzer aqui, ela vai em direção a QB e ela atravessa a QB, né? Ela bate na quarterback. E a gente sabe que essa falta aqui é complicada. Primeira descida automática pro ataque, 10 jardas para frente.
Então, não tinha necessidade de ela ser agressiva. Ela já pressionou a QB precisou se movimentar, né, para fugir dessa blitzer e fez um passe já, né, sem base. Já era um passe difícil, um passe em movimento, então mais difícil ainda. Se ela tivesse só se mantido pressionando, né, e tentando o tackle, e evitado um pouquinho, né, dessa essa agressividade, né? Não tinha necessidade, já era um passe complicado. Só que aí ela bate na QB obviamente dá uma valorizada, porque ela sabe que, enfim, vai ser marcada essa falta. E aí a gente acaba dando uma primeira descida para o ataque do outro time. Então, saber ser agressivo, em que momento ser agressivo, também é uma parte bem importante aí, do raciocínio defensivo. Fechou? Bom, foram esses os lances que eu separei aqui para vocês. Espero que tenha ficado interessante. E, enfim, é isso. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.